Continuando. A chuva parou e fomos embora. Ele fez questão de me deixar em casa, apesar de não ter carro ou moto. Fomos andando, pois não era longe. Aproveitamos para olhar as estrelas e ele me segurou pela mão. Fiquei muito feliz, pois foi o primeiro namorado a segurar a minha mão em público. Naquela época era muito comum os namorados andarem de mãos dadas na rua e eu era muito romântica e sonhadora. Às vezes ficava sonhando com o dia que ia andar de mãos dadas com alguém na rua. Bem, esse dia chegou. Ao chegarmos em casa, já aproximava-se das 10. Ele me pediu para falar com meus pais, queria me pedir em namoro. Para mim foi engraçado, porque na minha mente eu já estava namorando, mas ele fazia questão de oficializar o namoro. Eu concordei, porém disse, hoje não, já é um pouco tarde. E nos despedimos, nos beijamos e ele foi embora. Tarde da noite, na cama, eu não conseguia pregar o olho. Não parava de pensar naquele homem. Nossa, que homem maravilhoso, pensei. Nunca ninguém jamais andou de mãos dadas comigo na rua. Nunca ninguém jamais me pediu em namoro aos meus pais. Naquela época era muito comum o jovem pedir a moça em namoro aos seus pais. Porém, não era uma obrigação, mas eu achava lindo. Eu tive alguns paqueras antes dele, mas nada sério. Ninguém nunca pediu permissão aos meus pais. Eles eram livres e desrespeitosos. Eu era uma donzela, mas eles me tratavam como uma mulher vulgar. Não tinham nenhum respeito por mim. Às vezes eu ficava me perguntando se algum dia alguém me pediria em namoro. E o grande dia chegou. No dia seguinte, ele veio até a minha casa, como havíamos combinado antes. Eu fiquei muito ansiosa para saber se ele viria de bermuda ou calça, pois naquela época, o rapaz vir até a casa da moça, primeira vez, pedi-la em namoro aos seus pais de bermuda, era sinônimo de desrespeito. Nossa casa era de primeiro andar e eu fiquei na janela do alto, esperando ele chegar. Ao longe, o avistei e, para o meu alívio, ele veio de calça. Me pediu em namoro aos meus pais e, para minha surpresa, os meus pais consentiram. Daquele dia em diante, passamos a namorar. Era muito comum naquela época os casais namorarem no portão de casa ou no terraço. Eu gostava sempre de namorar no terraço, pois não gostava de compartilhar da minha intimidade com as outras pessoas. Eu não gostava muito de lhe chamar pelo sobrenome, então eu lhe perguntei, qual é o seu primeiro nome? E ele me respondeu, Vilmar. Vilmar Manuel Cruz. Ele também me contou algo que, apesar da minha inexperiência, me deixou bastante assustada. Me falou que estava separado da esposa havia apenas 3 meses. Perguntei, por que não me disse isso antes? E me falou, tive medo de ser rejeitado. E ainda acrescentou, e tem mais, eu tenho um filho com ela. Quando eu já estava quase me recuperando do choque, ele me confessou ainda mais. Antes dela já fui casado também e tenho 3 filhos com a primeira esposa. Pensei, meu Deus, um homem tão novo, cheio de filhos. Nessa hora, fiquei me lembrando das palavras do meu pai. Policial não presta. Mas já era um pouco tarde, eu já estava encantada por ele. E foi bom ele ter sido honesto. Passamos a namorar e nós nos víamos quase todos os dias. É tão interessante que as moedas que antes meu pai me dava, eu comprava álbum de figurinhas ou papéis de carta. Agora não. Agora era a vez das fichas telefônicas. É tão interessante como tudo era bem mais difícil naquela época, pois não tínhamos telefone. Nem ele, nem eu. Telefone naquela época era artigo de luxo. Só os ricos possuíam. Mas a gente sempre dava um jeito de se ver. Nós nos víamos quase todos os dias. Era impressionante como a gente gostava da presença um do outro. Como a gente só queria uma desculpa para estar juntos. Ele sempre me levava para passear. A gente sempre ia na bica, na praia, na lagoa. Ou às vezes num barzinho comer cachorro quente. Eu tomava Coca-Cola e ele cerveja. É impressionante como ele era fino e educado. Até a forma de despejar cerveja no copo
era diferente. Quando não estávamos passeando, estávamos namorando no terraço de casa. Às vezes, eu apagava a luz do terraço, na esperança de que as coisas esquentassem. Esperança vã, pois ele me respeitava muito para isso. Ele mal me tocava. Então, comecei a duvidar da sua masculinidade ou se realmente gostava de mim. Aquele homem era mesmo um homem diferente, difícil de compreender, mas a verdade é que eu estava acostumada com canalhas. E ele, por ser diferente, acabou sendo subjugado por mim. Eu quase terminei o namoro. Como ele tinha 28 anos, com certeza deve ter tido uma educação diferente dos rapazes da minha idade, pois os rapazes da minha idade tinham um jeito diferente de namorar. Passavam a mão onde queriam, não pediam permissão, não tinham nenhum respeito. Ele não, ele apenas me dava beijos na boca e apertava minha mão. Eu quase desisti dele por considerá-lo estranho, mas a verdade é que a estranha era eu. Ele me devia mesmo respeito, pois eu era uma donzela. Eu era que estava mal acostumada com a falta de respeito. Nós nos víamos quase todos os dias e quando não dava para vir, ele pedia para eu ligar, pedia para passar para o rancho. Rancho era uma palavra nova para mim. Era assim que eles chamavam o restaurante do batalhão. Eu lembro que um dia me convidou para conhecer o batalhão e o setor onde trabalhava. Era 5 horas da tarde e eles já estavam jantando. Me convidou para jantar com ele. Fiquei meio sem jeito, pois todos que estavam ali eram policiais militares, homens e mulheres, na maioria homens. Fiquei desconfortável com todos aqueles olhando para mim, mas não rejeitei o convite e sentei-me à mesa com ele. Tinha muitas variedades de pratos. Escolhemos um guisado de carne com macarrão. Me senti como a dama e o vagabundo. Apesar de simples, estava delicioso. Lembro nitidamente daquele ambiente espaçoso. Panelas gigantes, bandejas, talheres e copos de prata, mesas retangulares e bancos compridos, todos pintados de cinza. Ele gostava muito de agradar, constantemente me dava presentes. Alguns eu enfeitava a estante da minha casa. Até as suas revistas favoritas de aprendizagem de violão virava presente. Um dia me deu 2, pude ver a sua bela caligrafia tentando aprender as notas musicais. Eu não tinha violão, mas estava mesmo feliz em poder aprender as canções de Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Eram essas as canções que estavam nas revistas. Para mim, era uma alegria imensa encontrar canções em revistas. Era o nosso Google da época, ou o karaokê. Eu nunca tive a oportunidade de ouvi-lo tocar. Não sei o que houve com seu violão, nunca perguntei, mas eu adoraria ter tido essa oportunidade. Se tem algo que admiro, é o som de um instrumento. Numa bela noite me surpreendeu com uma caixa embrulhada num papel de presente. Era um ursinho de pelúcia, chamado Cri-Crizinho. Eu nunca o tirei da caixa, queria que durasse para sempre. Esse, porém, ainda não foi o melhor presente, e sim uma casinha de biscuit. Nela você podia abrir, cabia na palma da mão e era cheia de detalhes. E quando abri, fiquei ainda mais encantada. Pude ver uma casinha cheia de detalhes. Era uma família coelho, a mãe, o pai e o filhinho. Tinha portas e janelas, cortinas, bule e xícaras. Tinha flores também. Era mesmo uma família perfeita, uma casinha perfeita. Tinha tantos detalhes que sempre que eu abria era teletransportada para outra dimensão. Esse foi o melhor presente que recebi de alguém, principalmente de um homem. Existia muito sentimento ali. Eu ficava admirada com a sua necessidade de agradar, sempre trazendo presentes ou frutas. Quanto mais o tempo passava, mais eu me apaixonava. Ele me admirava e quando olhava para mim, enxergava minha alma. Gostava de tudo em mim, das qualidades e defeitos. Nunca me pediu para mudar. Ele adorava minha alegria, ficava radiante ao meu lado. Até a minha risada estabanada, que antes fora criticada por muitos, ele adorava. Se divertia com cada centímetro de mim. Ele realmente gostava da minha presença. Nunca me ofendeu
ou maltratou. Mesmo quando precisava falar sério, escolhia palavras para não me machucar. Naquela época eu tinha um vício, acredite se quiser, era o de chupar dedo. Por incrível que pareça, fiz isso até os 21 anos de idade. Às vezes eu fazia isso abraçada com ele e ele nunca criticou ou ignorou. Pelo contrário, se divertia muito com isso, talvez tentando entender como no corpo de mulher cabia tanta inocência. Aquela foi a melhor época da minha vida. A minha alma estava intacta, não havia fragmentos. E eu ofuscava como o sol, exalava o perfume das flores. Eu simplesmente existia. Eu simplesmente era eu. E era essa existência tão natural que ele amava. Meu Deus, como eu brilhava, como eu brilhava. Os dias foi passando e a gente não desgrudava, só queria um motivo para estar juntos. Quando a gente andava na rua, despertava a atenção dos vizinhos. Não sei se era o fato dele ser tão bonito ou a diferença de idade. Não sei porquê, mas sempre me atraí por homens mais velhos. A gente andava sempre de mãos dadas. Eu me sentia tão importante. Ele deixava escapar nos seus gestos quanto orgulho tinha de mim. A nossa intimidade foi aumentando e as coisas esquentando entre nós. Era o despertar do meu corpo. Com ele eu senti as primeiras sensações do amor. Sim, nós estávamos apaixonados. Mesmo com as coisas esquentando, ainda assim tentava me respeitar ao máximo. Era nítido como tentava controlar suas atitudes e emoções. Às vezes conseguia e outras não. A química entre nós era muito forte. Eu o chamava carinhosamente de V e ele me chamava de Lindinha. Só ele me chamou assim. Na maioria das vezes que ia me visitar, ia fardado. Ele detestava, mas eu achava lindo. Ele odiava aquela boina caída de lado e eu achava um charme. Às vezes a gente até brincava. Ele tirava e eu botava. Se eu pudesse descrever a aparência de Vilmar, eu diria que ele nem era gordo, nem magro, nem alto, nem baixo. Tinha estatura longilínea. Seus cabelos nem eram castanhos nem louros, mas eram claros. Seus olhos tinham bastante cílios e um sinal dentro do olho esquerdo. Eu achava um charme. O seu cabelo era bem espetadinho, corte militar. A sua barba estava sempre feita e eu adorava quando passava em mim. Seus suaves arranhões me causavam arrepios. Tinha lábios carnudos e o seu nariz nem muito afilado ou achatado, olhos cor de mel e rosto quadriculado. Os seus braços tinham pelos dourados e suas mãos eram grandes. Tinha cabelo no peito e pomo de Adão avantajado. O seu cabelo tinha um cheiro único, seu perfume natural. Jamais senti o seu cheiro em outra pessoa. A sua pele era clara, porém bronzeada, queimada do sol. Ao redor dos seus olhos possuía marcas do tempo, e nem mesmo isso escondia a sua beleza. Pelo contrário, realçava ainda mais. Vilmar fumava, mas nunca fumou perto de mim, pois sabia que eu não gostava. Apesar de fumante, jamais senti o cheiro de cigarro em seu corpo. Uma bela tarde de domingo, veio me visitar. Tínhamos apenas 1 mês e meio de namoro. Que loucura, parecia 1 ano e meio. A gente se curtia tanto e aproveitava cada minuto juntos que perdemos até a noção do tempo. Mais uma vez trouxe frutas, uvas verdes e maçãs vermelhas. Trouxe também miúdos de boi para minha mãe fazer um picado. Naquela época, a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia e fez o melhor picado de boi que já comi em toda a minha vida. Pusemos uma mesa no quintal. Estávamos comemorando algo, mas eu não lembro o que. Estávamos festejando, eu, minha família e ele. Eu tomando Coca-Cola e ele cerveja, me deliciando e saboreando o delicioso picado feito por minha mãe. Eu, meu namorado e minha família almoçamos e festejamos no quintal. Meu irmão gostava muito dele, se davam muito bem. No momento de descontração, percebi algo estranho. Como todas as casas do conjunto eram de primeiro andar, olhei para cima e vi minhas 2 vizinhas. Estavam debochando de nós. 2 mocinhas de 14 e 15 anos. Não entendi a razão. Fizeram isso durante toda a tarde. Festejamos a tarde inteira.
A noite chegou e ele foi embora. No dia seguinte, as vizinhas que no dia anterior estavam olhando para o meu quintal e rindo à toa, me convidaram para assistir um filme em sua casa. Era o filme Dirty Dance, Ritmo Quente. Elas sabiam quanto eu queria ver aquele filme. Na nossa casa não tínhamos videocassete. Porém, nesse dia eu não queria ir. Parecia um mau pressentimento. Mas elas insistiram. Insistiram tanto que me aborreci. Fui vencida e convencida pela sua insistência. Chegando lá, havia uma mulher. Eu não a conhecia. Era uma mulher com um neném no colo. Uma menininha de aproximadamente 3 meses. Me apresentaram como sua prima. Me pediram para sentar e eu sentei. Colocaram a fita no videocassete e o filme começou a rodar. Na verdade, não era um filme, era um casamento. Fiquei confusa, não podia acreditar. Era o vídeo do casamento de Vilmar e aquela mulher com o neném no colo era sua esposa, ou ex. Não sabia mais o que ela era, não sabia a razão daquilo tudo. Ela era a prima das minhas vizinhas. Pensei, meu Deus, que mundinho pequeno. Olhei em volta e vi o ar debochado estampado no rosto delas. A ficha finalmente caiu. Eu tinha caído numa cilada. Foi aí que entendi o motivo de tanta risada no dia anterior. Sim, elas sabiam de tudo. Sabiam que eu namorava um homem casado e que esse homem era marido de sua prima. Me senti um lixo, sem valor. Na hora fiquei confusa, não sabia reagir. A única coisa que queria era sair dali. Depois de tudo que fizeram, ainda queriam a minha amizade. Disseram ter feito aquilo por achar que estava sendo enganada. Hipócritas. Queriam mesmo me humilhar e restabelecer um casamento que não destruí. E a sua ex me perguntou: "Tu sabia, Lourdinha, que ele era casado?" Sim. Ele me disse que foi casado e que estava separado há 3 meses. E ela me falou: "Que bom que foi sincero com você. Quando o conheci, também foi sincero comigo." E me falou da sua primeira esposa. Essa é uma qualidade que possui, a de ser sincero. Daí me perguntou: "Você o ama, Lourdinha? Você o ama?" E completou: "Se você disser que sim, eu deixo o caminho livre para vocês." Que raiva senti. Discutir meus sentimentos e intimidades com alguém que nem conheço, que acabara de se tornar minha rival. Eu nada respondi. Ela era uma mulher feita e eu não tinha experiência sobre a vida. Achei um absurdo tudo aquilo, tanto o fato de armarem contra mim, quanto o fato de alguém que nem conheço achar que pode decidir o meu futuro, que tem poder sobre mim. Ao me ver desconcertada, a mãe das meninas ficou constrangida e me pediu desculpas. Pediu até pelo amor de Deus que não ficasse com raiva ou não guardasse mágoas. Pedido inútil. Eu não só fiquei com raiva, como também magoada, e após sair dali, nunca mais dirigi novamente a palavra com aquelas vizinhas. Saí correndo e fui para casa. Passei o dia chorando. Aquela imagem não saía da minha cabeça. Eles dois felizes entrando na igreja. Chorei tanto que minha mãe perguntou por que eu chorava e lhe contei tudo. Os meus sentimentos se confundiam. Era uma mistura de ódio, revolta e tristeza. Me senti humilhada e odiada por alguém que nunca pensei em fazer o mal. Me senti pequena, sem valor. O dia passou, a noite chegou e nem um sinal do meu amor. Resolvi sentar na calçada, mas a calçada estava quente do sol do dia. Entrei e peguei um tapete de plástico feito por mim, todo colorido, em pontos de crochê. Era um tapete comprido. Forrei na calçada e me sentei. A rua estava escura. A lâmpada do poste havia queimado. Olhei para o céu e não havia estrelas. É impressionante quando estamos tristes, tudo se torna feio. Meus ombros e minha cabeça pesavam. Pensava apenas na minha vergonha, que possivelmente eles dois estivessem juntos e ele talvez me enganando. Meia hora sentada ali foi quando ele finalmente chegou. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong.